tradução da palavra anjo significa mensageiro ou recadeiro de Deus. Os anjos aparecem como auxiliares de Deus, amparando, levando mensagens e até destruindo pecadores. Segundo a tradição cabalística, nós temos a proteção de 72 anjos da guarda. Esses 72 anjos seriam extensões de Deus. Quando os personagens da Bíblia vão criar os anjos, é uma espécie de dizer assim, Deus está tão longe de nós que Ele fala conosco, mas manda os seus anjos. E esses anjos se revelam aos humanos. Através da intuição, os anjos conseguem passar as informações, orientar os nossos caminhos, abrir para novas propostas, zelar pelo nosso corpo físico e propagar sempre, fazer com que o ser humano tenha esse conhecimento do aspecto positivo e negativo e fazer com que a gente seja feliz. Muitas pessoas relatam ter avistado seres de luz em momentos de dificuldade ou perto da morte. O Espiritismo afirma que os espíritos estão à nossa volta. Kardec fala em anjo de guarda. Né? Anjo de guarda é um espírito um pouco mais superior do que nós, que tem um pouco mais de conhecimento e que nos guia. E eles não são anjos, eles são espíritos como todos nós. Segundo a história da criação, os anjos, aqueles que já estavam colaborando na obra de Deus, foram espíritos que evoluíram, mas não na Terra, em outros planetas, e vieram a serviço de Deus para colaborar no nosso planeta. Os anjos são seres etéricos, então eles não têm forma. Na verdade, quem foi um grande criador de formas angélicas foi Michelangelo, mas já existia alguma intenção de artistas de propagar esse conhecimento nessa alusão à pintura, à parte mais artística. Mas eles são seres de luz, por isso que a gente fala que quando a gente está conversando com alguém e vê pontos de luzes, poderiam ser indicações da tua presença angélica. O anjo que anunciou o nascimento de Jesus, o que destruiu Sodoma e Gomorra e o anjo da morte são apenas alguns exemplos das aparições desses seres. Até o próprio diabo teria sido um deles. Também existem 8 categorias de anjos contrários ou anjos do mal, que eles não propagam esse bem, mas eles berram, eles provocam uma dissonância muito negativa. Quando Lúcifer ele é expulso do céu, com ele vem 1/3 dos anjos, saem do céu, caem do céu juntamente com ele. E estes anjos são transformados naquilo que nós conhecemos hoje, são os anjos maus, ou no caso, os demônios. Então não existe um anjo mau, né? Nem um anjo bom. Existem espíritos nas mais diversos níveis de adiantamento moral e espiritual. Seriam esses anjos espíritos protetores? E você, acredita em anjo? Estamos de volta com a segunda parte de Mistérios, no programa de hoje debatendo sobre anjos. Será que eles existem? Ou melhor, será que os anjos e demônios existem? Esta foi a pergunta que eu deixei anteriormente para o Norberto. Sinta-se à vontade. Existem, pela designação de anjo e demônio, mas o que nós sabemos é que dentro da hierarquia espiritual existem os espíritos inferiores e os espíritos superiores. Os espíritos inferiores, eles são caracterizados pela sua baixa elevação moral e os espíritos superiores pela sua alta elevação moral. Tanto o inferior como o superior, eles têm capacidade e grande conhecimento para a manipulação da matéria. Então eles fazem aparições. E avançando um pouquinho mais a discussão do tema, nós temos um anjinho da guarda que nos intui as coisas boas. E nós temos um capetinha do mal que nos intui as coisas más. Depende de nós sintonizarmos. Ambos poderão se aparecerem para nós? Sim. Os videntes, os médios videntes, aqueles indivíduos que têm a capacidade de ver os defuntos, os mortos, verão os anjinhos e verão os capetinhas. Depende a sua sintonização. A Márcia, obviamente, discorda disso. Norberto, vamos diferenciar as duas coisas.
Nos textos bíblicos lá atrás, quando fala de seres inteligentes, com vontade e com liberdade, que foram criados por Deus, chamado de anjos, diz que entre esses tinha um grupinho de rebeldes, né, malcriados, desobedientes e que rejeitaram a Deus. Então, estes que se afastaram de Deus foram os chamados de demônios. Mas continuo insistindo no aspecto de que são criaturas. E se criados por Deus, não podem ter poderes iguais ao seu Criador. Então, Deus é o poder supremo. Agora, isso que você falou, que nós temos o anjinho da guarda aqui no lado de cá, e o capetinha, o ruinzinho, para o lado de cá, vamos dar o nome certo aos bois, né? Tem o instinto que faz com que eu queira fazer coisas que a moral, o caráter, até os critérios religiosos não me permite. Vamos dar um exemplo concreto. Eu sou casada, e daí fico fantasiando e ter uma fantasia extraconjugal com um rapazinho lá jovem, todo malhado, todo sarado de academia, né? Bonitão. Então, o instinto, que é o lado carnal, vai dizer que o outro é mais jovem, é mais bonito, é mais atraente. Isso é um instinto. Mas quem deve dominar a unidade psicossomática, o ser humano, corpo e alma, é a razão. Então, a razão, que é onde estão os critérios morais e racionais, vai falar, não, você livremente optou por estar casada. E com este com o qual você está casada, você tem um projeto de vida, uma promessa de fidelidade, né? Tem todo um projeto comum. Então, a razão tem que dominar os instintos. Então, isso de eu chamar o instinto de demônio e a razão, né? A moral, o caráter de anjo, já está meio ultrapassado. Está forçando a barra. Me parece que o raciocínio agora da Márcia traz a responsabilidade mais para o indivíduo. Sem dúvida. Enquanto o seu raciocínio terceiriza a nossa responsabilidade. Não. Pera. A responsabilidade é sempre do executor. Eu sou responsável pelos meus atos, independente da fonte de informação que chega até mim. O que nós dissemos e reafirmamos é: nós somos intuídos e inspirados dioturnamente por emissões de pensamentos de seres que já desencarnaram. Todos os indivíduos que morreram continuam com a sua atividade mental na espiritualidade, no mundo dos espíritos, como se fossem anjos. Lá não tem a matéria da mesma forma que tem aqui. A única coisa que eles fazem é continuar pensando, irradiam o seu pensamento. Da mesma forma que vocês, que estão nos vendo agora, estão recebendo essa informação através de ondas eletromagnéticas que levam som e imagem, a comunicação dos mortos, dos anjos e dos capetas se dá da mesma forma, a emissão do pensamento deles. Não é porque eles morreram que eles não emitem o pensamento, porque a ação do pensamento não é física, ela é imaterial, é do espírito, e o espírito não morre jamais. Uma vez criado, vai continuar até toda a eternidade. Márcia, eu queria voltar na questão que a gente iniciou o bloco, sobre demônios. Anjos seriam uma expressão de Deus. Os demônios, apesar de serem criaturas divinas também, são uma expressão do diabo? Ai, meu Deus. Nosso Deus não é seu, Márcia, é de todos. Deus é de todos. Existe a liberdade que o próprio Norberto insiste sempre na questão do livre-arbítrio.
Então, existe sempre a possibilidade de você escolher fazer o bem ou de você escolher fazer o mal. Mas quando você escolhe fazer o bem, você bate no seu peito e diz: o mérito é meu. Quando você escolhe fazer o mal, daí rapidinho você já põe que a culpa é do outro. Então, somos nós, eu vou tentar repetir mais uma vez o que eu já falei, somos nós que não aceitamos nossas limitações humanas, né? De desejo sexual, de, às vezes, não ter controle sobre bebida, drogas, de calúnia, de mentira, de falar da vida alheia. Então, quando nós tomamos atitudes que nós não achamos adequada, o mais cômodo para nós é personificar num outro que domina a minha vontade, né, que toma conta de mim, mas isso não dá para provar cientificamente. O ser humano é livre. Então, quando ele escolher o bem, seja parabenizado pelo bem que fez. Quando ele optar por fazer o mal, seja punido pelas leis dos homens, ou castigados, ou repreendido, né? Levar um puxãozinho de orelha do pai, um carinhoso puxãozinho de orelha da mulher, seja repreendido por aquele ato que ele fez, que não é o adequado, que não é o esperado. Então, nem os anjos, nem os demônios, apesar de existirem, eles agem no nosso mundo. Tá, então a vou te maldade fazer é uma fruto pergunta do antes, coração do homem. Antes da hora. que o Felipe a faça, eu já farei. Qual a função do anjo de guarda? Se, de acordo com o que você está falando, ele não influencia na nossa forma de ser, ele não nos orienta, ele não nos guia, ele não nos consola, já que isso não pode acontecer, qual a função do anjo? Márcia, antes de responder, a gente vai para mais um intervalinho rápido. A gente já volta.